tarde, mulheres edificantes. Seja muito bem-vinda. E essa semana é uma semana que nós vamos dar uma sequência da semana passada, mas de forma diferente. Na semana passada nós falamos o quê? Sobre os segredos de uma vida edificante. E esta semana é uma semana sobre o quê? Os relacionamentos que edificam, ou seja, os relacionamentos edificantes. Então a gente vai nichar, né, uma vida edificante baseada nos nossos relacionamentos. E isso é o quê? Nossa parentela, pai e mãe, nossos irmãos, nosso cônjuge, seja namoro, seja casamento. Por quê? Nós aceitamos do outro, nós temos relacionamentos com o outro conforme as nossas crenças e a nossa identidade. Então, muitas pessoas passam por relacionamentos tóxicos, narcisistas, relacionamentos destrutivos e às vezes pensam assim, nossa, por que isso acontece comigo? Provavelmente você tem uma crença enraizada, provavelmente você tem uma crise de identidade que talvez você nunca conseguiu identificar, mas você aceita aquilo que você é. Aquilo que você acredita que merece. Então, quando você tem uma crença de não merecimento, você vai aceitar migalhas nos seus dias a dias. Então, hoje aqui nós vamos estar abordando sobre a chave de um relacionamento saudável. Então, hoje é relacionamento saudável, amanhã é sobre, a gente vai aprender a impor limites, mas o relacionamento saudável começa por si, começa por você, começa por aquilo que você é. E muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, eu posso falar por mim, eu passei por relacionamentos tóxicos e eu não via que o problema era eu achava que o problema era o outro, até que eu descobri que o problema era eu aceitava aquilo, eu não me amava o suficiente, então eu aceitava aquele tipo de relacionamento. Então tudo que você é por dentro reflete no externo. Então a chave de qualquer relacionamento começa por você, em como você é, quem você é, em como você se vê, em como você se valoriza, em como você tem uma autoridade e domínio sobre você, tá? Primeiro ponto. Mas agora a gente vai ler um versículo base, né? Que Provérbios 4:23, até usei ele na semana passada também, onde diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, é aquilo, tudo que você pensa, você é. Quando fala guarde o seu coração, né? Porque ele dirige o rumo da sua vida, é tudo que você pensa. Tudo que você pensa é o seu coração, é a sua mente, é a sua mentalidade. Então, se você pensa que merece um pouco, que merece migalhas, você vai atrair um cônjuge, namoro e até aceitar migalhas dentro da parentela. Quantas pessoas não se desenvolvem e aceitam maus tratos dentro de uma família, de um lar? E, né, que não podemos nem chamar de lar nessa ocasião. Mas assim, relacionamentos, eles têm que ser o quê? Saudáveis. Mas ele começa saudável por você. Então, a partir do momento que você começa a mudar, fala, olha, eu vou me desenvolver, eu vou estabelecer limites, eu quero descobrir as minhas dores, eu quero descobrir as minhas crenças, e você começa a mudar, você automaticamente para de aceitar aquilo que você aceita lá fora. Para de aceitar as amizades onde você tem que se autovalidar para sentar numa mesa, onde você tem que se esforçar para ter uma amizade. Gente, tem muitas pessoas que são presas em amizades que aquela mesa ali só tá te puxando para baixo. Mas você tem tanto medo de sair daquela mesa, tentar encontrar novas amizades, que você aceita, às vezes, ser destratado. Quantas pessoas que eu já vi que são sacoteadas assim numa mesa, onde as pessoas pintam e bordam com ele, faz piada, e ali você se sente mal, mas você não tem coragem de sair, porque você é dependente emocional daquela mesa. Então tudo começa por você aceitar isso. Estabelecer limites é importante. Então vamos lá. Primeira coisa, o relacionamento com você define todos os outros. A partir do momento que você é dura consigo mesmo, você vai aceitar a dureza do outro. Se você é negligente consigo, você vai aceitar a negligência do outro com você. Falta de compromisso, seja o que for. Por exemplo, mulheres.
que não vê o próprio valor aceitam relacionamentos de homens que não vão valorizá-la. Porque se nem você se valoriza, casos e casos e casos. A mulher vai morar com um cara achando que o cara vai casar com ela. Mas ali já tá dentro de casa, já cozinha, já lava, já passa, já faz tudo. E aí o cara tem tudo do bom e do melhor. Pra que o cara vai casar se ele tá recebendo tudo daquela mulher? Se a própria mulher não se valoriza. Existem coisas que têm um tempo certo. E o tempo certo é o quê? Com a ordem correta. Casou, aí sim o outro tem direito de receber tal coisa. Não casou, não tem compromisso? Esquece. Então, é a mesma coisa de mulheres que às vezes ficam anos esperando o cara pedir namoro ou tomar um posicionamento, coisa que não vai. Ou namoros longos, namora aí 10 anos e não casa. Isso eu tô falando de relacionamento amoroso, mas e amizade? Sabe? E a amizade que te distrata, a amizade que não te valoriza, a amizade que é só conveniente. Porque tudo é o que você aceita. Você vai aceitando, aceitando, aceitando. Então, você tem que se autoanalisar e hoje se perguntar o que eu preciso mudar, quais meses eu preciso sair, o que eu preciso estabelecer como limite. Sua identidade define seus limites e suas escolhas. Quem conhece sua identidade não negocia respeito. Gente, respeito é o básico, ele tem que vir de tabela em todo relacionamento. Se não tem respeito, não é relacionamento saudável. Não tem como. Então, a sua identidade ela é o que vai definir aquilo que você vai aceitar, a falta de respeito. Você aceita a falta de respeito? Tá errado. Feridas não curadas criam conexões doentias. Você tem dores de rejeição, de abandono, de humilhação, de carência, e aí você não cura essa ferida. Você não curou essa ferida, você vai projetar para continuar alimentando isso como um vício emocional. Então você vai continuar aceitando as migalhas, vai continuar aceitando aquilo que o Senhor já falou, deixe. Mas você não aceita essa ferida ela ser fechada. Você não quer cicatrizar, você quer ficar com ela aberta. Então, relacionamento saudável exige alma saudável. Alma saudável é os seus sentimentos. Não tem como você trazer uma bagagem lá do passado, as dores, os traumas, porque a gente carrega, a gente já falou sobre isso. A gente carrega sentimentos, a gente carrega sensações desde a barriga da nossa mãe. Então, você imagina o quanto de coisa que você carrega da sua vida inteira. É muita coisa. Então, não é da noite pro dia que você consegue limpar, que você consegue, assim, fazer aquela limpa mesmo e falar assim, vou mudar. Mas você pode decidir e você começar a caminhar. A partir do momento que você vai tomando decisões, escolhas em quem você é, estabelecendo limites, tudo ao seu redor vai mudar. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, Gislaine, eu brigava muito com meu marido e aí eu comecei a me desenvolver, eu comecei a entender melhor e tipo, nossa casa agora é uma paz. O seu marido mudou ou você mudou? Porque muitas vezes as mulheres falam, né, e eu falo que eu já ouvi isso. Ah, porque meu marido mudou, tá tudo... Não, ele mudou ou você mudou? Então, tudo começa por quem nós somos. Como nós enxergamos a vida. Crenças, aquela crença que está dentro de você, ela projeta o seu externo. A autoimagem e o filtro das suas relações. Se você se vê pequena, escolhe pessoas pequenas. Se você se vê fraca, aceita relações fracas. Se você se vê indigna, tolera relacionamentos destrutivos. Gente, é muito fato isso em mulheres que são amantes. Isso aqui é um cenário nítido. Porque a mulher, quando ela é amante, ela o quê? Se vê pequena, se vê fraca e se vê indigna. E muitas vezes, a fala dela não é isso. A fala dela é o quê? Ah, porque ele tem a família dele, mas ele me escolhe. Ele sempre tá aqui comigo. Triste ilusão, minha amada.
Esse cara, ele tem a família dele, ele nunca vai desconstruir a família dele pra te escolher, porque a partir do momento que você se tornou amante, ele não vai te assumir. Ali você já colocou uma tabela aqui na sua testa assim, ó, eu não tenho valor. É muito duro dizer isso, mas é uma realidade. Então, tudo que você aceita é aquilo que você é internamente. Você automaticamente, ao aceitar uma posição dessa, você tá falando pro outro assim, eu sou fraca, eu não mereço, entendeu? É isso que eu aceito, é isso aqui, pronto. Você automaticamente está dando poder pro outro fazer o que quiser com você. Então, você não atrai o que você quer, você atrai o que reflete. Ambiente interno bagunçado atrai conexões bagunçadas. Toda a sua bagunça internamente vai vir para o externo e você vai ter relacionamentos destrutivos. Então, Gislaine, o que eu preciso fazer para mudar tudo isso? Vai vasculhar dentro de você. Vai se autoanalisar. Vai entender tudo que aconteceu desde a sua gestação. Vai perguntar à sua mãe se você tiver oportunidade. Fala, mãe, como que foi a sua gestação comigo? O que você sentiu? Você era feliz? Porque eu, Gislaine, por exemplo, eu sei da gestação da minha mãe, já conversamos inúmeras vezes sobre isso. A minha mãe, ela não foi feliz na gestação dela. Não é que, assim, não era que eu era o rejeitar porque ela queria, mas ela tinha 17 anos. Então minha mãe sofreu muito. Imagina, eu não me imagino 17 anos grávida. Eu já tenho 29 e não tenho filho ainda. Perdi uma gestação também que eu assustei, que eu não queria. E hoje eu vejo que se era gêmeos, né? Se minha gestação tivesse prolongado, se eu tivesse hoje meus filhos, que seria 2, eles teriam vindo com raiz de rejeição também. Então, o Senhor, Ele me fez ir lá na origem, analisar tudo isso. Começou lá uma raiz de rejeição desde a barriga da minha mãe. Então, como que foi a sua gestação? Como que foi a sua infância? Começa a fazer um mapeamento. Procura pessoas, procura um mentor, procura um coach, procura alguém que vai destrinchar, um terapeuta que vai destrinchar isso desde a origem. Você precisa passar por esse processo, rever tudo que você viveu para que você encontre tudo aquilo que tem que ser curado. Porque a nossa mente, ela tende a quê? A camuflar essas dores, porque você não quer sofrer. Então tende o que? A camuflar e você não visualizar isso. Mas relacionamentos saudáveis exigem que você esteja saudável. Você não consegue dar ao outro aquilo que você não é. Então talvez é muito triste você escutar isso. Mas quem precisa de mudança hoje não é o outro, é você. É exatamente você. Antes de Deus te dar conexões novas, Ele te dá uma identidade nova. Antes de te colocar em relacionamentos saudáveis, Ele te torna uma mulher saudável. Relacionamentos não começam no outro, começa em você. E então é isso que eu quero que você entenda, que você reflita e que você se autoanalise. Falar o que você precisa curar hoje para que o novo chegue na sua vida. Minha linda, eu te espero amanhã para a gente continuar destrinchando sobre relacionamentos saudáveis. Talvez nessa semana você vai descobrir coisas que você nunca tenha parado para pensar, mas você tem a possibilidade de transformar todos os seus relacionamentos, tá? Eu te espero amanhã às 17h57 novamente. Grande beijo!